O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que as emendas individuais dos parlamentares sigam critérios mais transparentes. A gente vai falar ao vivo com o Igor Damasceno, direto de Brasília, porque o ministro deu um prazo para que haja uma auditoria nessas chamadas emendas PIX. Que prazo é esse? Muito boa noite para você, Igor. 30 dias e cabe ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União fazer uma auditoria para saber se não houve um desvio ou alguma possibilidade de irregularidade nessas emendas, viu, Rose? Boa noite a você, a Adriane. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso A Crítica Notícia. Essas emendas foram apelidadas de emendas PIX. Por quê? Porque elas são enviadas diretamente para prefeitos e governadores. Os parlamentares recebem a verba pública do governo federal e, sem qualquer tipo de explicação, eles enviam diretamente para o gestor. E a partir do momento que ele envia esse dinheiro para o gestor, a gente não sabe onde esse dinheiro vai ser aplicado e quanto que o prefeito ou o governador vai gastar. Então, a Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, protocolou aqui no Supremo Tribunal Federal um pedido, alegando que as emendas PIX são inconstitucionais pela falta de transparência. Numa decisão provisória, uma liminar, o ministro Flávio Dino concordou com a Abrage e determinou que as emendas PIX atendam aos critérios de transparência conforme a lei, a Constituição manda. O ministro determinou o seguinte: antes que o dinheiro chegue até o parlamentar, o deputado ou o senador, é preciso especificar onde esse dinheiro vai ser aplicado, em que vai ser aplicado, qual o prazo para que, de fato, por exemplo, se for uma obra pública, qual o prazo para a inauguração dela e quanto de dinheiro vai ser utilizado até o fim da execução da obra. Somente depois de todos os critérios bem explicados e a gente ter certeza o destino desse dinheiro, então o parlamentar estará autorizado a fazer essa transferência. O ministro entendeu que há muitos critérios que não são levados em consideração e que isso pode abranger margem para, por exemplo, o enriquecimento ilícito, uma vez que depois que a transferência é feita para o gestor, a gente nem vê a cor desse dinheiro e muitas vezes nem vê a aplicação desse recurso em benfeitorias para a sociedade. Como eu expliquei, o ministro Flávio Dino deu 30 dias para que a CGU, a Controladoria Geral da União, e o TCU, Tribunal de Contas da União, façam uma auditoria, investigue se de 2020 para cá esse dinheiro foi plenamente aplicado e revertido em benfeitorias para a sociedade. O ministro ainda criticou as chamadas RP9 e RP8. Vou explicar melhor o que é isso para vocês. As emendas individuais, as transferências PIX, digamos assim, elas foram proibidas já. Só que muitos parlamentares acabam transferindo o dinheiro que é de RP9, emendas PIX, como se fosse emenda de relator, chamada de RP8, dando um ar de legalidade quando, na verdade, está ferindo a Constituição. O ministro Flávio Dino disse que a CGU também deve investigar essa situação. Vamos ouvir. Se na RP9 é preciso cumprir a Constituição no que se refere à transparência ou publicidade, e rastreabilidade, por idênticas razões, tal como fixado no acórdão do Supremo, é preciso atender isto também em relação à RP8. E nós tenhamos efetivamente o fim do orçamento secreto no Brasil. Esse é o objetivo desta audiência e dos passos subsequentes que vierem a surgir. A rastreabilidade citada pelo ministro Flávio Dino é justamente a facilidade de identificação que a CGU deve ter na aplicação desse recurso, para onde ele foi, quanto foi aplicado e o que esse dinheiro resultou. É isso que a CGU precisa
determinar, precisa averiguar a partir de agora. Vocês viram aí que o ministro estava numa sala à parte aqui no Supremo Tribunal Federal. Foi uma audiência justamente para fazer essas determinações das chamadas emendas PIX. E logo depois dessa audiência, houve a volta dos trabalhos do STF para este segundo semestre. Os ministros já começaram a analisar alguns casos polêmicos logo depois do recesso que eles tiraram, recesso forense. E hoje, na abertura dos trabalhos, o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele rebateu críticas sobre viagens dos ministros do STF. Vamos ouvir, depois eu explico. O tribunal não controla ou fiscaliza viagens privadas ou compromissos privados dos seus ministros. Uma das notícias que circularam é que o Supremo, sob a minha gestão, omite essas informações. O Supremo não tem essas informações, nem tem razão para ter a informação de para onde cada ministro viaja no seu recesso ou no seu lazer particular. Bom, o que aconteceu? Deixa eu contextualizar para vocês. O que acontece é que logo depois da presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, houve muitas viagens dos ministros daqui do STF. Só Barroso já viajou para pelo menos 6 países. Outros ministros, como Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, também fizeram viagens e foram bastante criticados porque essas viagens teriam sido custeadas com dinheiro público. Só o segurança que fez, o profissional que fez a segurança desses ministros, foram gastos algo em torno de R$100 mil. Então ele rebateu críticas dizendo que na verdade não foi gasto dinheiro público e que as viagens privadas não são de competência, não são da alçada do STF. O fato é que há muitas dúvidas a respeito do custeio dessas viagens e então Luiz Roberto Barroso acabou lidando com essas críticas. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Igor. Obrigado aí pelas informações. Agora eu acho curioso a respeito dessa situação das emendas PIX aqui no país, que a gente tem lei de acesso à informação, lei da transparência, tem um monte de critérios. A gente precise do STF para garantir o mínimo. E os parlamentares ainda vão recorrer. Sim. Ainda estão reclamando de dizerem para onde vai o dinheiro e de seguir critérios mínimos para publicizar a destinação desses recursos. É um disparate, né? Precisa voltar para a origem desse dinheiro. É parte do orçamento, né? Sim. O governo federal, antes, ele definia de que forma esse dinheiro ia ser utilizado e usava. Depois que começou a ter esse orçamento participativo, foram abertas as possibilidades de emendas, sim, que dá a possibilidade para que cada parlamentar ou grupo político defina onde esse dinheiro vai ser utilizado. Mas é um dinheiro que é público, é arrecadação. Eles se beneficiam politicamente através disso, né? Sendo os pais das crianças da pracinha, da unidade de saúde, da rua que foi asfaltada, se beneficiam politicamente e ainda rejeitam a possibilidade de dizer para onde vai, porque tem muito dinheiro que a gente não sabe de fato o destino, não tem como ter uma prestação de contas de onde partiu e para onde foi, o que está sendo executado de fato. E isso abre espaço, claro, para a corrupção. Sim, a gente vê o governo federal também muito refém do Congresso e, sim, a gente vê como eles acabam utilizando isso como moeda de troca, né? Não é à toa que a gente viu muitas críticas a esse orçamento secreto, as emendas PIX, lá desde 2020, 2019, durante a gestão também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se isso se concretizar daqui para frente, conforme a gente for e não houver uma reação do próprio Congresso, que eu acredito que deve haver uma reação, eles não vão deixar isso dessa forma, a gente vai ver esse controle maior, tanto o CGU quanto o próprio Tribunal de Contas da União, rastreando esse dinheiro, para onde ele vai. Eles só vão poder fazer essas emendas para o estado em que eles foram eleitos. E aí, isso acaba acontecendo também porque muito parlamentar, deputado federal, é eleito por um município e aí só manda emenda para aquele município, né? É outra coisa que deveria ser revista também, quer dizer, o orçamento ele tem que chegar aonde é necessário, não só onde é berço eleitoral do parlamentar. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente.